E aí, rapaziada, tudo jóia? Bem-vindos à nossa primeira aula de Física Básica. Olha só, nosso curso aqui vai começar com o seguinte capítulo que eu inventei aqui, Física, Ciência da Natureza. Galera, a física vai tentar explicar os fenômenos da natureza. Então, tudo que é fenômeno da natureza que você imaginar aí, a física vai tentar explicar. Lógico que vai ter uma pegada matemática ali, vai ter equações matemáticas, vai ter uma interpretação. A matemática ela vai ajudar nessa modelagem. Ok? Essa modelagem quando o físico interpreta um fenômeno. Essa é a ideia, beleza? Então olha só, não fale para mim que você não gosta de física. Se você fala que não gosta de física, eu vou entender, para ser teu amigo aqui, eu vou entender que você está associando muito ao concurso que você quer passar. Aí beleza. Mas olha só, depois que você estiver formado e tal, olha só, você tem que entender que a física é uma ciência da natureza. Se você não gosta da física, você não está gostando da natureza. Você entendeu? Você não pode falar comigo que você não gosta, beleza? Galera, brincadeiras à parte aqui, olha só, o que você precisa saber logo de cara aqui. Todos esses fenômenos da natureza, eles são, de alguma forma, são medidos esses fenômenos de alguma maneira. Essas medições, elas vão ser divididas em grandezas físicas escalares e grandezas físicas vetoriais. Então você pode imaginar aí, qualquer coisa que acontece na física, sei lá, uma velocidade, você está analisando a velocidade de um corpo, beleza, é uma grandeza física. Se você está analisando a massa de um corpo, isso é uma grandeza física. A carga, então você percebe que tem associação muito a medidas aqui. A gente vai ter um capítulozinho aqui, uma seçãozinha falando de medição, medições, unidades e precisão. A gente vai ver isso aí, vai ser a seção 4 aqui do nosso primeiro capítulo, beleza? Que eu programei. Então olha só, você aí já vê lá o vídeo depois desse se você se interessar, mas tenta seguir na ordem aqui todas essas 5 aulas que vão ser divididas nesse primeiro capítulo. Galera, grandezas físicas, conforme eu disse para você, são essas medidas, é isso que você precisa saber, são esses números que aparecem na física, e eles podem ser divididos em 2 grandes grupos. Existe mais algum? Sim, existem os tensores, mas olha só, a gente não precisa saber. Isso não cai para você, beleza? Olha só, as grandezas físicas elas são divididas em grandezas físicas escalares e qual outra? Fala para mim. Vetoriais, que eu sei, não precisa falar não, eu sei que você adora essa parada aí. Vetoriais. Quando a gente chegar em decomposição de vetores, aí que é bom. Olha só, grandezas físicas escalares. O que é uma grandeza física escalar? Olha só, a grandeza física escalar é suficiente que você me dê como resultado. Se eu falar assim, essa grandeza física aqui é escalar, o que é suficiente então para você me dizer sobre ela? O que é suficiente? Olha só a pergunta, o que é suficiente? É o valor numérico da grandeza. Então olha só, quando você pensa em massa de um corpo, você pensa numa massa de um corpo, qual o valor numérico? Bom, se você pesa, sei lá, 50 quilos, você está falando que o valor numérico é 50, certo? Numérico, beleza. E quilos ali seria o quê? Numérico, ok. O quilos, o que é o quilos? É unidade. Então olha só, grandezas escalares, elas são suficiente que você me dê o valor numérico e a unidade da sua medida escalar, beleza? Então se você tem o valor numérico e a unidade, é suficiente para você me dar como informação, beleza? Se eu falo para você, se eu tenho quantos quilos, qual a sua massa, 50, perceba que, olha só, pode ser 50 gramas, pode ser 50 quilos. Lógico que se for um ser humano, você tem uma noção, mas se você fala de um corpo, de um objeto, pensa num exercício. Um objeto de 50 de massa, ou 50 o quê? Né? Você precisa saber isso aí. Mesma coisa, óbvio, se eu falo que eu tenho massa quilogramas, você vai falar, quantos? Qual o valor? Beleza? Olha só, atente-se por um fato aqui. Existem vídeos aí, professores que explicam, falando que precisa do módulo e da unidade. Eu não gosto de falar dessa forma, porque para você não confundir. O módulo, às vezes, pode ser associado na matemática com aquele valorzinho sempre positivo, né? E aqui não é bem assim. Se você fala que hoje está com menos 12 graus Celsius a temperatura, menos 12 é o seu valor numérico. Ok? Então não confundam com isso aí. Olha só, escalares, então vocês já sabem o que tem a ver aí, o que é essa parada doida aí, tá? Tranquilo. E vetoriais? O que é uma grandeza física vetorial? Uma grandeza física vetorial, eu preciso dar algumas informações também para eu satisfazer toda essa ideia do que seria a grandeza física vetorial. Se é suficiente para uma grandeza escalar o valor numérico e a unidade, se é necessário e suficiente, na grandeza física vetorial,
vetorial eu preciso de 3 coisinhas, eu tenho certeza que você já ouviu isso. Se você nunca ouviu, olha só, cola comigo aqui. Eu preciso do módulo, eu preciso da direção, e mais o que? Eu preciso do sentido. Eu preciso da direção e do sentido também. Eu não preciso só do tamanho do módulo, não, do vetor, não. Eu preciso da direção e do sentido também. Tranquilo, olha só, vem comigo aqui. O que seria um módulo? Módulo é o tamanho do seu vetor. Tranquilo? Graficamente, galera, o que é um vetor? Fala para mim. Graficamente, um vetor, ele é uma seta. É uma seta assim, ó, uma setinha assim, é um segmento orientado. Nesse caso aqui a gente vai tratar dessa forma, beleza? O módulo, o que é um módulo? O módulo é o tamanho daquele pedaço, é o tamanho daquela seta, desde onde ela começa até a pontinha ali da seta, beleza? Esse tamanho é o módulo, beleza? Percebam que tamanho aqui é uma grandeza, é uma coisa positiva, beleza? O módulo é o tamanho, beleza? Cuidado com essa parada aí. Módulo aqui é sempre positivo, por isso que eu não gosto de falar que escalares, grandezas físicas escalares, é módulo mais unidade. Não, confunde essa parada, não gosto disso. Então, valor numérico, que aí você já associa esse sinal que tem antes. Aqui não, aqui módulo é o tamanho. Não faz sentido você falar que o tamanho de um segmento é menos 5, por exemplo. O lado de um triângulo é menos 5? Não. Quando a gente está falando módulo, é sempre o tamanho, é sempre o pedaço. Beleza. Pô, tranquilo. Guilherme, o que é então direção? Essa parada aí de módulo eu entendi legal. O que é direção? Olha só. Direção, esse sentido que a gente tem do dia a dia, ele é aplicado aqui, tá? Direção, você pensa em direção horizontal, você pensa em direção vertical, pensa na direção com um certo ângulo com a horizontal, enfim, essa direção seria uma reta. A direção seria uma reta, onde o seu vetor está. Essa setinha ela está sobre essa reta, beleza? Então assim, a direção é essa reta onde o vetor está sobre, beleza? Ok. Tranquilo. E o que é sentido? Bom, olha só, vem comigo aqui. Se eu falo para você, eu vou pegar um outro exemplinho aqui. E é o seguinte, se você pega uma direção aqui qualquer aqui. Ó, tá aqui uma direção aqui. Beleza, tá aqui uma direção. E aí eu falo para você, agora enfia nessa direção um vetor de 10 newtons, né? 10 newtons aqui seria uma força, mas não precisa se preocupar com isso não. É um vetor de 10, um vetor de 10, beleza. Tacou aqui um vetor de 10. Pô, aí você sabe que você precisa pegar um segmentinho e tacar ali, de 10. Pô, perceba que você tem duas possibilidades aqui. Você pode tacar para cá, apontando para cá, ou a partir desse segmento inicial aqui, né, desse ponto inicial, né, você pode tacar para baixo também. Então perceba que aqui é o módulo, né, e aqui é o módulo também iguais, né, os dois módulos são iguais. Perceba aqui que se eu te der o módulo e a direção, eu ainda preciso dar o sentido, porque mesmo dando módulo e a direção, você tem duas possibilidades. Legal? Então perceba que eu preciso das três. Para poder formar aqui o meu vetor, beleza? Então grandezas físicas são separadas em escalares e vetoriais dessa maneira aí. Aqui eu trouxe uma tabelinha e a gente vai brincar um pouquinho nela aqui. Olha só, grandeza física e você tem que falar se é vetorial ou escalar, beleza? O ideal aqui é você tentar preencher tudo aqui, mas se você está comigo aqui, tá? Na primeira vez que você está vendo isso, vamos seguir firme aqui. Beleza, velocidade, olha só, se eu falo para você que eu estou a 20 km por hora, você pode falar assim, ok, tranquilo, isso vai servir para todos, tá? Você pode falar assim, não, beleza, já entendi, tranquilo. Pô, mas para você explicar um pouco sobre essa diferença entre escalares e vetoriais, você precisa se interessar um pouco mais sobre a informação. Então você tem que chegar assim e falar, pô, você está a 20 km por hora? Pô, você está indo ou está voltando? Você está se afastando de mim ou está vindo na minha direção? Entendeu a parada? Se você se interessa um pouco mais sobre a informação, você mata a charada. Olha o bizu do tio aqui, olha o bizu. Então assim, de cara você já sabe que velocidade é uma grandeza física vetorial, porque se você se interessa um pouco mais e pergunta, beleza, olha só, aqui eu tô indo, me afastando ou tô chegando?
pô, você mata a charada, porque aí tem sentido, vai ter direção, vai ter modo. E conforme a gente vai vendo todas essas grandezas aí ao longo do curso, você vai chegar na parte de elétrica, e a gente vai ver aqui várias grandezas aqui elétricas, e você vai sentir que isso é mais natural. Você vai saber de cara que campo elétrico é vetorial, por exemplo, porque está associado à força. Enfim, a gente vai ver isso com calma. Beleza, força aqui, eu já dei o bizu aqui anteriormente, né? Falei dos 10 newtons, uma força é vetorial também. Se eu falo que eu estou fazendo uma força na parede de 20 newtons, você pode estar empurrando ou pode estar puxando também, né? Saiba que puxar também é fazer força. Então, assim, se você se interessa um pouco mais pela informação, se você começa a questionar, você começa a perceber essa diferença entre as duas. Posição. A posição aqui a gente vai tratar essa posição como S, né, na cinemática. Essa posição, se você imagina uma linha reta, olha só, já começa a cair no vetores, né? Você imagina uma linha reta, se eu estou na posição tal, 50, eu estou na posição 0 e quero ir para a posição 50, você pensa, pô, mas em qual direção você está indo? Olha só, cara, se você fala simplesmente, se eu falo para você que eu estou na posição 0 vou para a posição 50 e você aceita, vai ficar muito difícil de você perceber se é escalar vetorial, sem nenhum outro bizu, né, que eu vou falar aqui aos poucos aqui. Perceba, se você começa a questionar um pouco mais, fala, pô, em qual direção você foi? Pô, faz sentido você perguntar? Tem uma certa lógica essa parada, se eu perguntar em qual direção eu fui, em que direção eu mudei a minha posição? Pô, faz sentido, né? Eu poderia mudar aqui de várias formas. Então, de cara aqui, ó, a posição, ela é uma grandeza vetorial também. Perfeito? Deslocamento eu fiz para confundir vocês aqui, ó. O deslocamento, ele é o delta S. Ele é o delta S. O que é delta, monstro? Delta é a diferença. Então você tem aqui, como o delta está em cima de S, você tem o S final menos o S inicial. A gente vai ver esse delta muitas vezes aí. Tranquilo, esse aqui é o deltinha, delta maiúsculo, isso aqui é a letra grega do delta maiúsculo. Se você tem delta V, V final menos V inicial, a gente vai ver essa parada pra caramba aí. Beleza? E aí, olha só, olha o bizu, se liga aqui comigo aqui. Se você tem delta de S, e S você já concluiu que é vetorial, você aqui tem uma soma, uma adição, subtração, né? A gente fala adição para soma ou subtração, você tem aqui uma adição de vetores. Você tem uma adição de vetores aqui. Uma adição de vetores vai te dar um vetor. Uma adição de vetores vai te dar um vetor com certeza, não precisa nem questionar, tá joia? Em deslocamento eu fiz aqui para te dar uma enganada. Olha só, eu tentei te enganar mais um pouco e eu vou te falar para você diferenciar uma outra coisa aqui. Olha só, deslocamento, meu querido, ele é diferente de o que? Distância percorrida. Faz sentido essa parada? Olha só, vamos seguir o exemplo ali. Você está na posição 0, sossegado ali, e aí você vai na posição 50 metros, ok? E você volta. Pô, qual é o seu S inicial? Estou na posição 0, ok? Posição final, 0 também. Fui e voltei. Posição final é 0. O seu delta S aqui é 0. A gente vai ver muito isso em cinemática, fica tranquilo, beleza? Tranquilo. O seu delta S aqui é 0. Delta S aqui é 0. E a distância que você percorreu? A distância que você percorreu, você foi 50 e voltou 50. A distância que você percorreu, meu amigo, independe de qualquer coisa. Independe de direção, independe de qualquer coisa. A distância percorrida ela é focada no objeto. Então a distância percorrida ela é escalar. Pô, por que não colocou ali na tabela então, ô mongol? Olha só, cara, eu botei aqui para chamar a sua atenção. Beleza? Não coloquei ali, eu coloquei aqui separado para sua cabeça ali ficar atento para tinha uma setinha para fora ali que eu acho que é importante, beleza? Fica tranquilo aí. Então olha só, essa distância percorrida percorrida, né? Percorrida, eu botei um óleo. Você tem que só tomar cuidado na hora da prova aí se cair alguma coisa parecida com isso, beleza? Mas aqui, se você entender, é importante, né? Que você já entende o conceito aqui e tal. Beleza. Potencial elétrico, a gente vai ver que potencial elétrico está associado à energia potencial elétrica. Se está associado à energia potencial elétrica, cara, é escalar. A energia independe para onde que eu fui. Beleza? Significa, se eu gasto uma energia para ir numa direção, se eu mudasse de direção eu ia gastar outra energia?
Cuidado com essa parada aí, beleza? Porque aí eu posso ter outra energia associada, mas aquela energia que eu gastei vai ser a mesma. Cuidado com essa parada aí, a gente vai ver muita energia, tranquilo? Olha só, campo elétrico. O campo elétrico está associado à força eletrostática. Se está associado à força eletrostática, associado à força não é vetorial? Então olha só, aqui vai ser vetor também. Energia, eu já dei o bizu ali, é escalar, beleza? Olha só, a energia, tudo que tiver associado à energia vai ser escalar. Quando eu falo associada é porque a gente tem algumas ideias já na cabeça das fórmulas e tal, e dos conceitos que a gente vai ver ao longo de toda essa matéria aqui. Então fica sossegado, beleza? Eu não sei o que é campo elétrico, lógico, a gente não viu essa parada. A gente vai chegar lá e vai ficar tudo mais claro, beleza? Trabalho de uma força, que eu coloquei para tentar confundir vocês também. Trabalho de força, pô, força é vetorial, então o trabalho vai ser vetorial. Não, de jeito nenhum. Trabalho é energia, trabalho é uma forma de energia. Trabalho é energia útil, é energia que você utilizou para alguma coisa, beleza? É força de deslocamento, a gente vai ver essa parada toda lá, tranquilo? Então aqui, nesse caso, vai ser escalar. Empuxo é um tipo de força, certo? Uma força que você está associada quando a gente vê hidrostática e tal, hidrodinâmica talvez, a gente vai ver essa parada de empuxo. Quando você está dentro de um fluido, você recebe uma força vertical para cima, vamos simplificar dessa forma. A gente aqui, eu estou dentro do ar, né? Nós estamos inseridos dentro do ar, nós estamos sofrendo impulso para cima. Não pense que empuxo é só coisinhas que caem dentro d'água, beleza? Nós estamos num fluido que é chamado de ar, e esse ar está fazendo uma forcinha para a gente está deslocando o ar, não estamos? Olha só, galera, vamos seguir aqui. Quantidade de movimento associada à segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton aqui fala que a variação da quantidade de movimento num sistema fechado vai ser sempre zero. Isso aí é nível universo, nível cosmos. Beleza? A gente associa isso para planetas, é um negócio muito bizarro. Essa segunda lei de Newton, ela é fenomenal. Beleza? É muito mais do que F igual a MA, muito mais, muito mais. E olha só, falei que F igual a MA, né? F igual a MA. Se M aí é escalar, você está multiplicando por A e você está tendo F, né? Esse A vai ser vetorial? Vamos lá, vamos com calma aí. Impulso, associado ao teorema de impulso com quantidade de movimento. Olha só, com certeza vai ser grandeza vetorial também, beleza? Vamos lá, tempo é escalar, né? Tempo independe da direção, independe do sentido, isso aí é uma coisa meio filosófica, né? Mas aqui, vamos se ater aqui a física, pelo amor de Deus. Temperatura a gente já falou que é escalar, né? Se está 12 graus Celsius, independe da direção, independe do sentido. A massa é a mesma coisa. A massa a mesma coisa. Tranquilo. Aceleração, eu falei que F é igual a MA. F é vetorial. Isso é igual a massa, que é escalar, vezes A. Olha só, se eu estou multiplicando escalar por alguma coisa, que é A, e está dando um vetor, esse A tem que ser vetor também. Olha o bizu. Se eu multiplico um escalar por um vetor, tem que dar um vetor. Muito bem, escalar por escalar vai dar escalar. E aí, vetor por vetor, depende do que você está fazendo. Se você está fazendo um produto escalar, você vai ter um escalar. Se estiver fazendo um produto vetorial, você vai ter um vetor. A gente não vai ver produto vetorial nem produto escalar. Fique tranquilo, não cai isso para você. Carga elétrica, não cai isso para você não, né? Aqui no curso de Física Básica a gente não vai ver isso. Galera, para finalizar aqui a nossa primeira aula, carga elétrica. Carga elétrica é uma propriedade da matéria. Quando você eletriza determinado objeto, esse objeto ele fica eletrizado, e se eu tivesse feito em numa outra distância, num outro referencial, não daria no mesmo. Se eu tiver, não tem como eletrizar num sentido diferente, não existe essa parada. A carga ela não tem um sentido, não tem uma direção. A carga é uma propriedade do material. Tanto é que quando você pega uma esfera condutora perfeita, você eletriza, a carga ela fica uniformemente distribuída na sua superfície. Então não tem sentido a gente falar de direção assim, quanto mais não tem sentido falar de sentido também. Beleza, galera? A gente vai ver isso tudo com muita calma ao longo do nosso curso. Foi ótima essa tabelinha aqui para a gente poder ver algumas coisas que a gente vai ver durante o curso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Se vocês gostaram mesmo, compartilhem, curtam, me sigam lá no Insta. E é isso, beleza? Se inscrevam no canal para não perder as novidades. E galera, foi um prazer. Vamos ficar com a nossa segunda aula aí já, certo? Forte abraço, galera. Tchau, tchau.